Você chega ao mecânico para algo simples, uma revisão de rotina, um barulho leve, uma luz que acendeu e apagou. Nada urgente, nada dramático. E mesmo assim, 15 minutos depois, você está sentado numa sala de espera, ouvindo palavras como risco, perigo, danos graves e, se não fizer agora, pode piorar. Esse é o ponto em que a maioria das pessoas perde o controle da decisão. Não porque o carro esteja realmente à beira de quebrar, mas porque o contexto foi montado para te colocar em desvantagem. A maioria das estafas em oficinas não começa com mentira técnica, começa com um hábito comum do motorista: confiar sem pedir evidência. Confiar porque não quer parecer ignorante. Confiar porque não quer correr risco. Confiar porque acha que mecânica é complicada demais para discutir. E é exatamente aí que o jogo vira contra você. Ponto 1. Urgência fabricada. O truque mais antigo e mais eficaz é transformar qualquer coisa em fluido escuro demais, uma peça no limite, um barulho que pode virar algo sério. Tecnicamente, quase tudo em um carro pode piorar se ignorado. Mas isso não significa que tudo precise ser resolvido agora, hoje, nesse minuto. A diferença entre manutenção preventiva e pânico induzido está no tempo real de risco, e isso quase nunca é explicado. Por dentro da oficina, a lógica é simples. Quando você aceita a urgência, você abre mão de comparar preço, de pedir segunda opinião e até de entender o problema. É nesse momento que surgem serviços que parecem pequenos, mas se somam rápido. Já que está aqui, vira 2, 3, 4 itens na fatura, e nenhum deles foi validado com prova concreta. O sinal de alerta é claro. Se alguém não consegue te explicar o que acontece se você rodar mais uma semana, mais um mês ou mais 1000 quilômetros sem aquele serviço, não existe urgência real. Existe pressão. Ponto 2. Demonstrações visuais sem contexto. Outro padrão recorrente é o teatro visual. O mecânico volta com um pano branco, uma peça suja, um líquido escuro, mostra na sua frente, espera sua reação. O cérebro humano associa sujeira a defeito, mas em mecânica isso nem sempre é verdade. Óleo escurece porque trabalha. Filtros ficam sujos porque filtram. Fluidos mudam de cor com o tempo e a temperatura. Sem um valor de referência, sem uma medição, sem comparação com o limite do fabricante, aquela demonstração não prova nada. Ela só cria impacto emocional. Tecnicamente, quase todos os fluidos e consumíveis do carro têm 3 coisas que importam: função, intervalo e sintoma. Função é o que ele faz. Intervalo é quando o fabricante recomenda a troca. Sintoma é o que o carro apresenta quando aquilo realmente falha. Se a conversa não passa por esses 3 pontos, você não está um diagnóstico, está diante de uma encenação. Ponto 3. Confundir manutenção com prevenção absoluta. Existe uma frase muito usada em oficina: é melhor trocar antes que dê problema. Em teoria, parece lógica. Na prática, isso abre a porta para trocas totalmente desnecessárias. Prevenção não é trocar tudo cedo. Prevenção é intervir quando o risco começa a ser real, não quando ainda é apenas hipotético. Componentes modernos são projetados com margens enormes. Correias, velas, fluidos e sensores raramente falham sem aviso. Eles dão sinais, consumo muda, comportamento muda, ruído aparece, luz acende. Quando nada disso está presente, trocar só por garantia geralmente beneficia quem vende o serviço, não quem dirige o carro. O erro comum do motorista é acreditar que está protegendo o carro quando, na verdade, está apenas encurtando o ciclo de caixa da oficina. E quanto mais cedo você aceita isso uma vez, mais cedo vira cliente recorrente para o mesmo tipo de venda. Ponto 4. Diagnóstico genérico vendido como certeza. Conectar um scanner e ler códigos. Não é diagnóstico completo, é ponto de partida. Um código indica uma condição detectada pelo sistema, não a causa exata do problema. Mesmo assim, muitas oficinas pulam direto da leitura do código para a solução mais cara possível. Tecnicamente, um mesmo código pode ter dezenas de causas diferentes. Conexão solta, sensor sujo, variação momentânea, falha intermitente. Sem teste adicional, sem inspeção física, sem cruzar dados, afirmar que uma peça grande precisa ser trocada é chute caro. O sinal clássico de estafa aqui é quando o orçamento já vem fechado
logo após a leitura do scanner. Diagnóstico real leva tempo, não segundos. E quando não há explicação do porquê aquela peça específica é a culpada, você está pagando por uma suposição, não por conhecimento técnico. Ponto 5. Serviços que não deixam rastro. Uma pergunta simples desmonta muitas estafas. Como eu sei que isso foi feito? Existem serviços que deixam evidência clara. Peça velha devolvida, fluido drenado visível, parâmetro medido antes e depois. Quando nada disso é mostrado, você depende apenas da palavra de quem está cobrando. Lavagens internas, tratamentos químicos, ajustes invisíveis. Tudo isso pode até existir tecnicamente, mas sem prova, sem medição e sem documentação, você não tem como confirmar nada. E o que não pode ser confirmado é o terreno preferido de quem vende o que o carro não precisa. No fim das contas, a maioria das pessoas não perde dinheiro por desconhecer mecânica. Perde porque não sabe quais perguntas fazer. E mecânica, no uso real, não é um mistério. É lógica, causa e consequência. Quando você entende isso, o discurso muda, o tom da oficina muda e, curiosamente, muitas urgências desaparecem sozinhas. Ponto 6. Peças no limite sem referência real. Uma frase muito usada para empurrar trocas é "já está no limite". O problema é que limite técnico não é opinião, é medida. Espessura mínima, tolerância, folga máxima, valor de desgaste. Quando ninguém mede nada e mesmo assim afirma que algo chegou ao fim da vida útil, isso não é diagnóstico, é narrativa. Tecnicamente, quase toda peça crítica do carro tem especificação clara do fabricante. Pastilhas de freio têm espessura mínima. Correias têm intervalo de troca por quilometragem ou tempo. Velas têm faixa de desgaste aceitável. Sem mostrar o número e sem comparar com o valor oficial, dizer que algo já deu não significa nada. O erro do motorista é aceitar julgamento visual como se fosse laudo técnico. Olhar uma peça não substitui medir. E quando a oficina evita medir ou diz que não precisa, normalmente é porque o número real não ajudaria a venda. Ponto 7. Trocas em pacote para inflar valor. Outra prática comum é transformar um item em combo. Você entra para trocar uma coisa específica e sai com 3, 4 serviços recomendados. O discurso é sempre o mesmo. Já que vai mexer nisso, aproveita e faz o resto. Parece lógico, mas muitas vezes é apenas uma forma de multiplicar a fatura sem necessidade técnica. Na mecânica real, sistemas são interligados, mas não dependentes o tempo todo. Trocar pastilhas não exige trocar discos se eles ainda estão dentro da espessura. Trocar óleo não exige trocar todos os filtros se o intervalo não chegou. Trocar uma mangueira não implica refazer tudo aqui do sistema. Quando tudo vira pacote, o critério técnico desaparece. O que manda é o ticket médio. A regra simples para se proteger é separar decisões, resolver o problema que motivou a visita primeiro, avaliar o resto depois, com tempo e sem pressão. Ponto 8. Confundir desgaste normal com defeito. Desgaste é parte do funcionamento. Um carro usado vai ter marcas, folgas pequenas, variações de ruído e aparência que não indicam falha iminente. Mesmo assim, muitas oficinas tratam qualquer sinal de uso como defeito grave. Tecnicamente, um defeito é algo que altera a função. Um desgaste normal apenas mostra que a peça ela cumpriu seu papel, né? Confundir os dois é conveniente para quem vende reparo, especialmente em carros mais antigos, onde o argumento pela idade vira justificativa para trocar coisas que ainda funcionam perfeitamente. O motorista acaba pagando para deixar o carro como novo, quando o objetivo real deveria ser deixá-lo funcional e seguro. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Ponto 9. Medo como ferramenta de venda. Poucas palavras desbloqueiam a carteira tão rápido quanto segurança. Quando a conversa sai do técnico e entra no emocional, é preciso redobrar a atenção. Frases como "isso pode causar um acidente" ou "você está colocando sua família em risco" são usadas muitas vezes sem relação direta com o problema apresentado. Tecnicamente, sistemas de segurança falham de forma progressiva e dão sinais claros. Pedal mudando, ruído persistente, vibração, perda real de eficiência. Sem esses sintomas, usar o medo como argumento é, no mínimo, desonesto. A melhor defesa é pedir descrição objetiva do risco. O que exatamente falha? Em quanto tempo? Em quais condições? Se a resposta é vaga, o medo está sendo usado como atalho comercial.
Ponto 10. Preventiva mal interpretada. Manutenção preventiva existe, mas não é adivinhação. Ela é baseada em estatística, histórico de falha e recomendação do fabricante. Quando alguém propõe algo fora desses 3 pilares, não é preventiva, é especulação paga por você, né? Um bom exemplo são fluidos vitalícios, que de repente viram trocas urgentes sem sintoma nenhum. Ou peças projetadas para durar 100 mil quilômetros, sendo trocadas com 30 para garantir. Isso não aumenta a confiabilidade, apenas antecipa custo. O erro mais comum é achar que gastar antes evita gastar depois. Em muitos casos, gastar antes é justamente o que cria problemas novos, como vazamentos, entrada de ar ou montagem incorreta. Ponto 11. Falta de documentação clara, oficina séria, documenta. Anota a quilometragem, registra o que foi medido, descreve o motivo da troca. Quando a fatura só lista nomes genéricos de serviços, sem valores unitários claros e sem justificativa técnica, isso não é transparência. Sem documentação, você não consegue comparar, nem aprender, nem se proteger na próxima visita. E, curiosamente, quanto mais vaga é a descrição, maior tende a ser o valor cobrado. Entender essas práticas muda completamente sua posição na conversa. Você deixa de ser alguém que leva o carro e passa a ser alguém que gerencia a manutenção. E essa mudança sozinha já elimina boa parte das estafas antes mesmo que elas sejam propostas. Ponto 12. Segunda opinião como ameaça invisível. Existe uma reação curiosa quando você menciona "vou pedir uma segunda opinião". Em oficinas honestas, isso é normal. Em oficinas desonestas, o clima muda. Surgem frases como "outro mecânico não vai assumir responsabilidade", "ninguém conhece seu carro como a gente", ou "se você rodar assim, o problema vai piorar e depois não tem volta". Tecnicamente, se um diagnóstico é sólido, ele resiste à verificação externa. Não depende de quem o fez. Quando alguém tenta te impedir de confirmar, não está protegendo seu carro, está protegendo a própria versão da história. A segunda opinião não é desconfiança, é método. É exatamente o que se faz em medicina, engenharia e qualquer área onde decisões custam caro. E no mundo real, ela derruba muitas trocas urgentes que simplesmente evaporam quando outro profissional olha com calma. Ponto 13. Informação assimétrica como modelo de negócio. Grande parte dessas práticas só funciona porque existe uma diferença enorme de informação entre quem dirige e quem conserta. A oficina sabe disso, e algumas exploram esse abismo de forma consciente. Quando o cliente não sabe intervalos, não conhece sintomas normais e não entende o básico do funcionamento, qualquer discurso técnico vira verdade absoluta. É por isso que as mesmas estafas se repetem geração após geração, mesmo com carros cada vez mais modernos. A solução não é virar mecânico, é entender o suficiente para fazer perguntas certas, saber onde procurar no manual, saber que um sintoma isolado raramente justifica uma troca grande, saber que quase tudo tem teste antes de ter troca. Ponto 14. O custo invisível das intervenções desnecessárias. Existe um ponto pouco falado. Toda vez que você mexe em algo que estava funcionando, você assume um risco novo. Parafuso pode espanar. Vedação pode falhar. Mangueira pode ressecar. Conector pode quebrar. Mesmo em boas oficinas, intervenção tem risco. Tecnicamente, isso significa que trocar algo sem necessidade não é neutro, pode criar problemas que não existiam. E quando isso acontece, o cliente raramente associa a causa à intervenção anterior. Ele só vê o defeito novo e paga de novo. É por isso que não mexer, muitas vezes, é a decisão mais técnica possível quando não há sintoma real. Menos intervenção, menos variáveis, menos risco. Ponto 15. Um protocolo simples muda tudo. Depois de ver tantos padrões repetidos, fica claro que o motorista precisa de um filtro mental antes de autorizar qualquer serviço. Um protocolo simples, aplicado sempre, resolve a maioria dos casos. Primeiro, qual é o sintoma real que motivou a visita? Segundo, existe medição, teste ou referência do fabricante que justifique a troca? Terceiro, o que acontece se eu não fizer agora? Quarto, posso confirmar isso em outro lugar? Essas 4 perguntas mudam completamente a conversa. Elas tiram a venda do emocional e trazem de volta para o terreno técnico. E, curiosamente, quando você faz isso, muitos problemas graves viram apenas observações sem custo.
No fim, o carro não precisa de alguém que confie cegamente. Precisa de alguém que entenda o suficiente para decidir com calma. Mecânica não é um jogo de azar, é lógica aplicada a peças reais. E quando você trata a manutenção dessa forma, algo interessante acontece. Você começa a gastar menos, o carro passa menos tempo parado e as visitas à oficina deixam de ser momentos de tensão, porque você não está mais reagindo ao discurso, está avaliando o problema. Chegando até aqui, a lógica fica clara. A maioria das estafas em oficinas não depende de tecnologia avançada nem de mentiras complexas. Elas dependem de pressa, medo e falta de referência. Quando esses 3 fatores estão presentes, qualquer orçamento parece razoável. Quando eles desaparecem, a conversa muda completamente. Um carro bem mantido não é aquele que troca tudo cedo, é aquele que recebe intervenção quando há sintoma real, justificativa técnica e ganho claro. Todo o resto é e ruído custa dinheiro. Quando você passa a exigir explicação simples, medição concreta e tempo para decidir, você não está sendo um cliente difícil, está sendo um cliente técnico. E oficinas sérias sabem lidar com isso. Quem se incomoda, geralmente se incomoda por um motivo. Da próxima vez que entrar em uma oficina, lembra do básico. Pergunta o que está acontecendo por dentro. Qual é a causa, não só a consequência? Qual é o risco real, não o medo genérico? O que muda se você fizer agora e o que muda se esperar? Essas respostas existem quando o problema é real. E até aqui o vídeo de hoje. Se isso foi útil para você, acompanha o canal. Nos próximos vídeos nós vamos aplicar essa mesma lógica em outros sistemas do carro. Vida útil do motor, sensores, eletrônica, manutenção preventiva, redução de consumo, diagnóstico prático. E lembra, isto é mecânica para gente normal.